Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E nós voltamos à Alemanha, desta vez à cidade histórica de Colônia, com sua famosa catedral e uma universidade muito focada na prática e no mercado de trabalho. Tanto que a nossa convidada de hoje já conseguiu até um estágio por lá e está, inclusive, estendendo o intercâmbio. Quer saber mais? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, nós vamos conversar agora com a Paula Haben, que está conversando com a gente diretamente de Colônia, na Alemanha. Eu não vou me arriscar aqui a dizer o nome da cidade em alemão, nem dizer o nome da universidade onde ela está estudando, porque o meu alemão está certamente bem pior que o dela, então não quero passar vergonha. Mas a Paula está estudando na Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia, está fazendo intercâmbio lá num convênio que essa a universidade tem com a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, onde ela é estudante de administração pública. Ela estuda aqui no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, em Florianópolis. Está na sua segunda graduação, ela já é formada na ESAG em administração empresarial e gostou tanto que voltou e está agora no meio do curso de administração pública e está fazendo esse intercâmbio, inclusive ela vai contar daqui a pouco para a gente, ela gostou muito do intercâmbio também, né? Tanto que ela está prorrogando esse intercâmbio e vai ficar mais um tempo lá na Alemanha. Paula, muito obrigado, bem-vinda aqui ao podcast. Imagina, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco das minhas experiências. É um prazer. Obrigada pelo convite. Paula, o teu sobrenome é Haben, né? Um sobrenome alemão. E aí eu desconfio por que você escolheu a Alemanha. Teve alguma coisa disso na escolha, coisa da tua origem, da tua família? Ou como é que foi essa escolha pela Alemanha para fazer intercâmbio? É bem isso. A minha família ela tem origem alemã, então desde sempre a gente teve essa proximidade, né, com a família em relação à cultura. O meu pai trabalhou em empresas que eram aqui da Alemanha, da Dinamarca, então desde pequena eu vi nos meus pais, tanto no meu pai quanto na minha mãe, a paixão pela Alemanha, como aqui é um país com muito conhecimento, muita tecnologia, um país rico. E foi isso, assim, sempre tive interesse de vir para cá para ver o que eu tanto buscava, né? Mas você não conhecia a Alemanha ainda ou já tinha visitado? Não conhecia. Na verdade, essa é a primeira vez que eu vim para a Europa. Eu já tinha viajado para outros lugares, mas para a Europa foi a primeira vez. Nunca tinha visitado. O intercâmbio era uma coisa que você já queria há muito tempo, uma coisa que você começou a pensar durante a graduação? Como é que foi essa decisão? Quando eu estava na minha primeira graduação, quando eu estava fazendo administração empresarial, vários amigos meus na época fizeram intercâmbio. Teve alguns que foram para a Alemanha, outros que foram para a Espanha. E eu também tive um professor, até um abraço para o professor Giovanni Medina. Ele cuidava, né, do convênio de uma universidade na Suécia, pela ESAG, e ele motivava muito a gente a ter esse interesse em estudar fora, em conquistar essa experiência, né, do novo, né? É culturalmente diferente, os trabalhos, enfim, o mercado é tudo diferente. E aí ali eu comecei a ficar mais instigada e com mais vontade de querer saber um pouco mais, mas acabei optando por me formar primeiro. E daí, quando eu pedi o retorno de diplomados, eu consegui me organizar para vir fazer o intercâmbio. Mas era uma coisa que eu pensava, mas que o contato com a universidade me ajudou assim a tomar essa decisão. Paula, conta pra gente como é que foi a tua chegada aí na Alemanha. Você devia estar com muita expectativa, né? Até por esse interesse seu, essa sua origem familiar e tal. Como é que foi a tua chegada? Qual foi a tua primeira impressão aí na Alemanha? Eu cheguei em Frankfurt primeiro, né? E depois eu vim aqui para Colônia. São cidades diferentes, né? Porque Frankfurt é uma cidade mais industrial. E eu fiquei bem impressionada, né? Chocada não, mas impressionada que lá tem
tipo uma praça central, tem as igrejas, que tudo é muito, muito, muito antigo. Então, assim, quando tu para olhar nos prédios, as arquiteturas, as coisas, tem prédios de 1600, 1500, de antes ainda, as igrejas. Tem muito retrato das guerras, de bombardeios, das coisas que aconteceram aqui. E quando eu cheguei aqui em Colônia, eu fiquei abismada com o tamanho da catedral, que é uma das maiores catedrais, né, aqui da Alemanha. E aí toda a história que tem, assim, então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada com isso, assim, tu começa a viver a realidade desse país e tu começa a entender como que as coisas se desdobraram, sabe? Principalmente se tu analisa historicamente, tu busca, né, tudo que aconteceu com esse país, é isso que eu fiquei mais chocada, assim. Paula, me diz o seguinte, como é que você chegou na escolha da universidade onde você está fazendo o intercâmbio agora? Então, eu pesquisei algumas, né, opções que a gente tem ali no site da UDESC, que a UDESC tem convênio com a Alemanha. Então, tem alguns convênios que exigem um nível de alemão que eu não tenho, e outros exigiam um nível de inglês B2 ou C1, alguma coisa assim. Então, primeiro eu fui vendo nos pré-requisitos o que eu me encaixava melhor, e no fim eu acabei optando por Colônia. Colônia é uma cidade grande, eu acho que é a quarta maior cidade da Alemanha, tem mais de 1 milhão de pessoas, é uma cidade universitária. Então eu fiquei pensando que talvez, como eu não sabia como eu iria me adaptar aqui, talvez eu ir para uma cidade que não fosse tão grande como Berlim, caso eu fosse para uma cidade que é universitária, que tem muito jovem, fosse mais fácil a minha adaptação. E eu me identifiquei bastante com o curso também, que é aqui eu faço International Business. Então, é uma coisa, é um assunto que me interessa bastante também, então meio que eu fui ligando os pontos. Como é que é a relação com o idioma? A gente consegue se virar no dia a dia aí na Alemanha com o inglês? Então, isso é uma questão bem engraçada. Eu fiz um tempo de alemão quando eu estava no Brasil, mas é uma língua bem difícil e tem coisas que são parecidas com o inglês, mas tem coisas que não são tão parecidas e tu precisa entender o raciocínio deles, entender o raciocínio da língua. Então, e além da prática, né? Com certeza tu ficar praticando ajuda muito. Então eu vim para cá com alemão básico, sabendo ter uma noção mais ou menos das coisas, assim. Mas se alguma pessoa me perguntasse alguma coisa na rua, eu não sabia responder, eu respondia em inglês. E hoje está sendo cada vez mais fácil, porque eu vim para cá com um nível de inglês que já era ok, e agora eu tô, tipo, turbinando mais meu inglês, tá virando mais até um inglês business, porque eu converso muito em inglês, as minhas aulas são em inglês, eu falo com os meus amigos em inglês, eu tenho, tipo, alguns amigos que são de outros países, e aí o idioma que a gente conversa é inglês. Eu tento, né? Eu faço aula de alemão na faculdade, então eu estou estudando. A gente tenta praticar inglês entre si, entre os meus amigos, na aula. E com as pessoas também, né? Quando tu tá aqui no dia a dia, por exemplo, se eu for no mercado, eu tento falar em alemão, tento conversar em alemão, mas tem às vezes que o meu repertório ele acaba. Então, se a pessoa perguntar alguma coisa diferente do que eu sei, eu tinha planejado, aí eu já mudo para o inglês. Mas tá sendo bem tranquilo assim. Então você diria que é bom quem pretende estudar na Alemanha aprender um pouquinho de alemão e aos poucos tendo uma noção, embora você consiga ter aulas, você consiga se virar com o inglês. Isso, exatamente. Conta pra gente um pouco como é que é a Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia. Dá uma ideia pra gente de como é estudar lá. A universidade tem 3 campos aqui na cidade, e daí eles são divididos de acordo com os cursos, até os cursos de idioma também são separados. A universidade ela proporciona muitos cursos, não só de línguas, mas, por exemplo, tu pode fazer inglês, alemão, italiano, espanhol, vários idiomas que tu te inscreve. Ela tem um escritório que investe em ideias para montarem startups, ideias de negócio. Então é muito interessante isso, esse investimento nos alunos. Tem muitas palestras e convites de seminários e conversas, assim, rodas de conversa sobre os mais diversos temas, desde tipo temas como mindfulness até tipo startup, como empreender. Eu achei uma universidade assim muito moderna, assim, sabe, muito ligada nas coisas que estão acontecendo.
O campus que eu estudo é dentro da cidade. É um campus super bonito, o prédio é super antigo, bem alemão mesmo, assim, bem histórico, vamos dizer assim. As salas de aula são maiores do que a gente tem na UDESC, por exemplo. Talvez do tamanho do auditório, alguma coisa assim, que tem projetor, que tem mais um monte de coisa. E a dinâmica da aula também é diferente. É mais o professor ele passando uma pincelada assim no conteúdo e ele vai parando a aula para a gente exercitando o que ele acabou de fazer, falar e a gente vai montando em conjunto. E no fim, normalmente tem tipo um trabalho da disciplina que a gente desenvolve na aula junto com ele. Eu lembro que na empresarial das que tinha um pouco trabalhos interdisciplinares é mais ou menos parecido. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que é morar em Colônia, né? Em relação ao custo de vida, como é que é viver na cidade, como é que é o dia a dia, dá uma ideia para quem está ouvindo. Aqui é super tranquilo. Eu gosto bastante de morar aqui. Aqui é bem tranquilo, é bem legal. O clima é muito bom. Tem bons dias de sol. Então, isso é uma das coisas que eu estava insegura no início também, porque agora a gente está no verão, mas quando vier o inverno, né? Mas não é uma cidade muito fria. Às vezes venta um pouco. A gente está de frente para o Rio Reno, então tem a ponte ali, então é um lugar super agradável ali na cidade antiga, que a gente chama de Altstadt, para ficar, para ver o rio, tem vários restaurantes. A cidade toda ela é feita em círculos, teoricamente pensada em círculos que vão se abrindo ao redor da catedral, que a catedral é no centro. Então, toda a cidade é interligada com os trens de superfície, que aqui a gente chama de U, e tu consegue facilmente transitar por todos os bairros. Então, aqui na minha casa eu moro, eles dizem no oeste, assim, para baixo da catedral, eu demoro 20 minutos de ônibus ou de trem até a universidade, então é super tranquilo. É muito tranquilo andar a pé aqui, então tu ir andando para os lugares. Então, inclusive à noite tem muitas. Eu sou mulher, né? Então isso é uma coisa que normalmente eu me preocupo ou estou ligada. Aqui é muito tranquilo, todo mundo, todas, tem muitas mulheres que andam à noite, durante o dia, tem sempre gente na rua, seja de bicicleta, patinete, tem muito jovem, muito restaurante, então é muito tranquilo, assim, tem muitas residências estudantis, então eu vivo numa residência estudantil, então é um prédio que tem vários apartamentos que moram outros estudantes, então acho que é uma cidade bem acolhedora, assim. Como é que é para se manter aí na Alemanha? Dois pontos importantes para falar sobre isso. A primeira é que existe uma taxa aqui que precisa ser paga para a universidade, que é uma taxa que é o multicard, que eles chamam, que é o cartão de estudante daqui, que te dá direito a transporte durante todo o semestre. Essa taxa, o semestre de verão foi 260 euros, se eu não me engano, 230. Muda todos os semestres, então é uma conta que a própria universidade faz em cada semestre. Então, aqui, quando tu te aplica, passa por toda a documentação, tem essa comunicação, o desk e a universidade daqui, tu vai fazendo tudo, os pré-requisitos, tu precisa pagar a taxa, aí tu recebe esse cartão. Esse cartão te dá direito a tu se locomover por todo o estado aqui de Colônia, que é o North Rhine-Westphalia, e tu pode circular tranquilamente com todos os tipos de transporte, menos os trens rápidos. Então, essa é uma das grandes vantagens. E durante a semana, depois das 7 horas e finais de semana, tu pode levar acompanhantes, né? Uma pessoa, um adulto, algumas crianças, enfim. E tu também pode alugar bicicleta e tudo mais. Então, tu tem esse suporte aqui, primeiro, que transporte tu não precisa gastar com nada. Segundo ponto, para viajar para a Alemanha ou para estar na Alemanha, é obrigatório ter o seguro saúde aqui. Não pode, tipo, vir para cá e não ter. Então, até a universidade, no momento de aplicação, ela pede para tu ter isso, ela pede para ti ir atrás. E aqui tem o sistema público e o privado, né? O público e o particular, mas ambos são pagos. O meu é público, mas eu pago uma quantia por mês, que como eu sou estudante da empresa que a faculdade recomendou, são 111 euros mensais que a gente precisa pagar. Então, tem o seguro-saúde, tem o transporte
Para viver depende muito da qualidade da forma que cada um vive, assim. Aqui tem os dormitórios estudantis, que são tipo umas repúblicas. Os custos podem variar de 200 a, sei lá, 600, 700 euros mensais. Aí depende se a pessoa quer dividir banheiro ou cozinha, se é um quarto que tem, é tipo um flat ou não. Depende muito da escolha do que a pessoa quer e também dos contratos, porque tem contratos, a maioria são de 1 ano ou de 6 meses. E eles são bem rígidos com o contrato. Então, se tu rescindir o contrato, tem que pagar uma multa, enfim. E supermercado é muito tranquilo, assim, comparado ao Brasil, tem coisas aqui que são muito mais caras. Por exemplo, as verduras, frutas, essa parte fresca que a gente tem aí, que a gente gosta, sei lá, de ir na feira, no direto do carro, essas coisas aqui, é diferente. Mas, no geral, tu consegue economizar bastante no supermercado, se tu comer em casa também, porque tem muitas opções em conta. E o Mensa, né, que é o restaurante universitário, tu pode comer, se tu quiser comer todos os dias lá, tem sempre cardápio, tem vários deles espalhados pela cidade, e um prato normalmente é 3 euros, 13,25. Esse prato ele tem uma sobremesa ou uma fruta, o prato principal, e uma salada ou duas saladas, enfim. Então, tipo, também é bem tranquilo. Então, esses são mais ou menos umas médias, assim, de gastos, mas eu acho que depende muito de cada pessoa, né? Eu acho que cada um tem que se organizar, como tu mesmo falou, né? Eu me preparei para me manter aqui e para a gente ir se adaptando, porque quando tu chega aqui é tudo tão novo que tu também não sabe, tu tem que ter uma previsão na cabeça para te conseguir também ter uma ideia, mas ao mesmo tempo dá para ver que as coisas mudam muito rápido, se tu consegue um outro dormitório ou se tu comeu fora mais algumas vezes, enfim, depende muito da qualidade de vida de cada um também. E tem alguma possibilidade de alguém como você que está aí estudando, por exemplo, ter algum trabalho, um estágio, alguma fonte de renda? Então, aqui eles têm dois esquemas, duas formas, né, de trabalho, assim, para quem está na universidade, que é a internship, que é a parte do estágio, que ele pode ser obrigatório pela faculdade ou não. Tem muitas empresas que só querem contratar quando é obrigatório. E tem o outro que é o working student, que é aqui eles incentivam as pessoas, os jovens, enfim, as pessoas a estudarem. Só que ao mesmo tempo eles criaram essa legislação que os estudantes têm direito de trabalhar. Só que eles são estudantes e não, teoricamente, trabalhadores, né, profissionais. Então, eles podem trabalhar desde que a carga horária seja menor do que a carga horária que eles têm de aula. Então, essa legislação permite que os estudantes universitários trabalhem 20 horas semanais. É um trabalho de meio período, e aí que essas horas podem ser combinadas, né, com as empresas, enfim, depende de quem contratar, mas que tu pode ser remunerado para ajudar, né, com certeza, para ti já tendo a experiência do mercado de trabalho, tendo uma experiência profissional. Então tem essas duas formas que eu achei até então que são interessantes de se entrar no mercado de trabalho aqui, né, de ter uma experiência aqui. Isso está aberto mesmo para quem não tem o passaporte alemão, europeu. Sim, isso está aberto. Eles normalmente, eu acabei de conseguir, né? Acabei de assinar um contrato com uma empresa de Berlim para ser work student. Vou trabalhar grande parte do tempo remoto, né? Porque eu resido aqui em Colônia, mas vou ter que ir para Berlim algumas vezes. E a minha contratação não teve nada a ver com eu ter o passaporte alemão. Na verdade, tipo, para a empresa facilita um pouco em questão burocrática, mas como tu é estudante, eles sabem, quando eles veem o teu currículo, que tu não é daqui, que tu tá fazendo um intercâmbio, ou que às vezes tu não fala a língua como eu, então eu não falo um alemão business, então o meu passaporte alemão, na verdade, é mais para burocracia do que pelo idioma. Quando eu comecei a procurar emprego, eu fiquei um pouco apreensiva porque é diferente aí do Brasil, né? Que, por exemplo, a Udesc é conhecida, a ISAG é conhecida, tu tem várias empresas que são conhecidas na cidade, no estado, e a gente tem um diferencial, querendo ou não. E quando tu vem para cá, as pessoas, elas... Todo mundo aqui fala 3 ou 4 idiomas, todo mundo aqui vem de uma faculdade legal, todo mundo aqui estuda, enfim, tem várias experiências. Então eu descobri
na minha opinião, né, que um dos diferenciais é realmente tu ser de fora, né, tu ser um intercambista, tu ter essa cultura diferente, tu ter o idioma que é o português, né, enfim, e o inglês. É bem interessante, assim, não tem necessidade. Claro que se aí o interesse é entrar numa empresa alemã, o alemão tem que estar muito bom, e sim pode ser um impeditivo mais o idioma e não o passaporte em si. Paula, você consegue já fazer uma avaliação desse tempo que você está aí na Alemanha? O que que isso está trazendo para você? O que que muda para você? O que que você vai trazer de volta na bagagem se você voltar para o Brasil? Essa parte histórica, assim, de como as coisas, a história que o país e a civilização, né, a sociedade viveu influencia muito nas atitudes. Então, tu começa a entender um pouco mais por que que as coisas funcionam de certa forma e não de outra. Então, esse é o primeiro ponto. A questão do idioma, assim, de tu ter que continuar praticando, se tu tem interesse em ter essa ligação, né, com outros países e outras culturas, de tu continuar estudando um idioma, de se mostrar sempre aberto, interessado. Eu acho que eu comecei a ver que eu percebi que o nosso lado brasileiro de ser simpático, de ser aberto, é uma coisa que nos dá vantagem aqui, porque a gente está sempre disposto a ajudar, a conhecer, a participar. Então, pelas amizades e pelos contatos com as pessoas que eu tive aqui, realmente eu acho que a gente é diferente, um diferente para melhor. Aí eu acho que muita coisa, assim, tanto na cidade, tanto a forma como as pessoas agem, tanto até na universidade, a forma que as pessoas se comportam, eu acho que é muito aprendizado e cada dia é uma coisa diferente, é tudo muito novo, mas eu tô muito feliz, assim, muito realizada, não imaginava que seria tão tranquilo me adaptar. Muito também surpresa com quão fácil foi me adaptar, né, e tá sendo tranquilo morar aqui, então tem muita coisa na bagagem. Você tem alguma dica, com base na tua experiência aí na Alemanha, para quem está começando a pensar agora em fazer intercâmbio, começando a planejar, decidir para onde vai, onde estudar? Alguma dica para os seus colegas? Sim, eu acho que a primeira coisa é cada um entender um pouco qual é o objetivo com o intercâmbio, se é realmente ter uma experiência acadêmica, se é realmente ter essa experiência acadêmica mais buscando talvez ter um vínculo empregatício aqui, buscar, né, também estar presente em pegar um estágio. Segundo, a questão de, tipo, escolher um país, então, olhar as universidades, ver os cursos que interessam, as matérias que estão disponíveis, ver se são assuntos pertinentes, né, que eles vão ter interesse. Se a faculdade tiver um curso de idioma da língua da faculdade, caso não tenha, caso a pessoa não faça, também é um ponto muito importante. E eu acho também a escolha do país tem muito a ver com a adaptação também, né? Então, querendo ou não, por exemplo, aqui na Alemanha, no verão é tranquilo, mas no inverno tem muito frio, muita neve, ter essa noção dessa adaptação também fisiológica, né? Da gente estar nos lugares. E eu acho que escolher um país para te desafiar, sabe? Eu vejo muitas pessoas escolhendo talvez algum país que seja mais parecido com o nosso, ou que tem algumas coisas em comum, com o intuito de estar mais confortável, mas eu acho que se o objetivo é a gente fazer um intercâmbio, escolher uma faculdade fora, a gente tem que se desafiar. Então, se a gente estiver disposto a pegar um lugar que seja diferente, que a gente tenha interesse, a gente tem que fazer isso. Muito legal. A gente conversou aqui com a Paula Haben, Paula Maria Petersen Haben. Ela está fazendo intercâmbio na Universidade de Ciências Aplicadas de Colônia, na Alemanha. Ela é estudante de administração pública da UDESC, é formada em administração empresarial também pela UDESC e contou para a gente aqui essa experiência muito bacana que ela está vivendo na Alemanha. Paula, muito obrigado aqui por essa conversa no podcast. Imagina, obrigada de novo pelo convite, foi ótimo. Obrigadão. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá. Repetindo,
O Instagram é o @intercâmbio-podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.